Muito bem, estamos hoje dando sequência à conclusão do Livro dos Espíritos. Então, é continuidade, onde nós começamos na última aula, última sessão de estudo, hoje, dia 14 de março de 2022, segunda-feira. Então, seguindo o item número 5, ele vai até o item 9, nessa conclusão. Então, os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam a sua força, porque uma ideia sem fundamento e destituída de lógica não poderia tornar-se universal, o que é uma verdade. Então, qualquer estupidez não acontece, não se propaga, mas se ela tem lógica, se ela tem fundamento, então sim, ela tem um risco, né? Ela tem uma possibilidade de invadir o mundo. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Então, eu sublinhei aqui, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas. Por que isso? Porque são pessoas que buscam conhecimento, buscam esclarecimento, buscam entendimento das coisas. Então, essas classes esclarecidas, e não importa o nível econômico em que se encontram, social, o que seja, se as pessoas buscam esclarecimento, se essas pessoas são esclarecidas, elas vão entender muito melhor. E nós vamos ver o reflexo disso que ele escreveu mais para frente ainda no estudo de hoje. Eu vou relembrar isso, tá bom? Então, tem uma verdade nisso aí. Por quê? Porque se atinge as pessoas, o Espiritismo, ele chega até as pessoas mais esclarecidas, então certamente que ele vai, assim, se desenvolver, ele vai triunfar, né? Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços dos seus detratores, e o que o prova é que o próprio ridículo de que o proclamam cobrir, longe de deter o seu impulso, parece lhe haver dado novo vigor. Então, ao mesmo tempo que é impossível, é inútil esse esforço de abafar o espiritismo, acabar. Então, os inimigos do espiritismo querem acabar com ele. É inútil, não vai ter jeito, né? E, muitas vezes, o que acontece é dar novo impulso. Eu sempre me lembro do Alto de Barcelona, quando queimaram todo um envio, uma quantidade muito grande do Livro dos Espíritos, na praça, em praça pública, pela igreja. Então, isso, quando Kardec pergunta para os espíritos, o que nós vamos fazer com isso, né? Devemos revidar isso, buscar os responsáveis, falar, não, deixa que isso vai ser uma excelente propaganda. E foi o que aconteceu. Então, ele próprio, os espíritos aqui colocam de novo o que Kardec comenta nisso, né? Então, esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os espíritos têm dito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que fizerem contra vós se tornará em vosso favor, e os vossos maiores adversários servirão a vossa causa, sem o querer. Porque contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. Então, é algo que vem do alto, é algo que vem já dentro de uma programação. Não vai dar para esconder. Então, isso que os espíritos falam aqui é aquilo que Kardec falou quando aconteceu a queima dos livros, do Livro dos Espíritos, daqueles exemplares. Então, não adianta, né? Isso aí vai servir como... vai servir a causa sem que esses que queimaram o livro, ou quem quer que seja contra, vai poder... não vai ter sucesso, né? Então, porque contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. E aí ele segue. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então, tudo aquilo que a doutrina espírita ensina
No fim das contas, lá no, como dizia um chefe meu, no frigir dos ovos, é o progresso moral. É isso que conta. Nós somos espíritos destinados à evolução moral, à perfeição. E a perfeição só, perfeição relativa, né? Sempre. A perfeição só se atinge através do progresso moral. Não tem outra maneira. Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. Então, que nós não fiquemos realmente admirados. Ah, mas peraí, eu moro aqui nesse país e vejo que não está tão rápido assim a propagação das ideias. Ela está se sedimentando, ela está cada dia mais se consolidando. Então, basta ver que aqui tem mais gente nesse grupo que agora está ao vivo, mais gente daqui dos Estados Unidos do que do Brasil, né? Puxa, mas espera aí, não tem nada de errado nisso. Tá, talvez eu esteja até exagerando, mas a amostragem nesse grupo é isso. Então, tem gente aqui fazendo a sua parte, o seu papel na propagação da doutrina espírita. Somos nós que estamos aqui. E outros mais vão estar assistindo, porque têm interesse de ver, e vão estar, assim, refletindo sobre isso. Está se propagando, as ideias espíritas estão se propagando. E a nível global. Não é só nesse país, não. A nível global. Daqui a pouco eu faço um comentário sobre o que está acontecendo a respeito da divulgação da vida após a morte. E atrás disso, quem vem atrás, aquelas pessoas esclarecidas, né, que Kardec fala, então essas classes mais esclarecidas, interessadas, então vem atrás e vai buscar informação. Mas vamos lá. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam e que nelas veem coisa mais do que um fútil passatempo. Então, Kardec escrevendo isso lá nos idos de 1850 e pouco, né, ele estava se referindo às mesas girantes, porque tinha isso também. Muita gente ia atrás do passatempo, da brincadeira, né? Ora, como o homem quer a sua felicidade acima de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torne feliz. Então, se o Espiritismo esclarece e nos leva à felicidade, por que eu não vou me interessar por isso? Desde que eu tenha aquilo, esteja dentro daquela classe lá esclarecida, né? Aqueles que não estão interessados nisso ainda não vão buscar isso, né? O desenvolvimento dessas ideias apresentam 3 períodos distintos. Então, está aqui cada um sublinhado, tal, para que a gente possa lembrar mais adiante nos próximos 2 slides, né? O primeiro é o da curiosidade, provocada pela estranheza dos fenômenos. Então, foi isso. Primeira coisa, nossa, a mesa está girando, vamos lá ver. A mesa está dançando, está fazendo barulho, vamos lá ver. É curiosidade. Aí depois vem o segundo período. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. Aquilo foi o que Kardec fez. Opa, mas peraí. Por trás desse efeito inteligente, deve ter uma causa inteligente, que a mesa está me respondendo. A mesa está falando comigo. A mesa está dando informações, e não são quaisquer informações, são informações elevadas. Aí depois vem o terceiro período, o da aplicação e das consequências. Percebem? Vamos pegar o planeta, vamos pegar a sociedade, vamos pegar a humanidade. Lembrando que a humanidade ela se renova. Daqui 100 anos, não vai ter um para contar história aí. Vai estar tudo no plano espiritual, já reencarnado, mas já é outra leva de gente, né? Então, pegamos a humanidade. Então, no começo, era assombração, era coisas assim que
tudo curiosidade, tudo, assim, mistificações, do ponto de vista, assim, nada coerente com a ciência, nada explicado. Sobrenatural. Tudo sobrenatural. Mas aí tinha curiosidade. Quem que não gostava de um caos, né, de assombração quando era criança? Então, a humanidade é igual, ela estava atrás disso aí, da curiosidade. Aí depois vieram as mesas girantes, que aquilo foi nossa, foi um boom, né? Todo mundo fez o maior barulho. E outras, espíritos se manifestando em vários lugares do mundo, que a gente ficou sabendo, tem muita informação, mas e o que a gente não ficou sabendo? Então, tudo isso, curiosidade. Aí depois vem um outro período, que é mais ou menos esse que a gente está. Não é todo mundo, né? Espera aí, vamos ver do que se trata isso. Aí já vem o conhecimento atrás disso. Aí já vem o estudo através disso. E mais para frente, aí vem o da aplicação. Ah, espera aí, vamos ter que fazer isso, né? Porque a gente sabe as consequências disso. E vamos querer essas consequências. Que consequências são essas? A felicidade, a evolução moral, né? Um bem viver, o consolo. Nossa, vem muita coisa por trás disso. Então, seguindo, o período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo. E uma vez satisfeita, muda de objeto. Então, é assim, a criança está brincando ali. Cansou do brinquedo, da curiosidade de saber tudo, cansou, parte para outra coisa. Aí ela fica mais madura. Assim somos nós. E com relação ao espiritismo, não ao espiritismo, mas essa manifestação espírita, né? Essa manifestação de espíritos. Então, tudo curiosidade. Mas já passou. Vão ter que mudar de lugar, porque já não, sabe, já satisfez. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério e ao raciocínio. Aí estamos falando daquele grupo que está mais preocupado em saber como é que funcionam as coisas. O segundo período já começou. Então, já estamos aí. Está vindo. Ele estava falando isso naquela época, mas, na verdade, é uma época comprida, é longa. Olha aí, nós estamos ainda vivendo isso. Então, nós já estamos no período do pensamento sério, do raciocínio, estamos estudando, olha aí, estamos buscando as respostas, né? O terceiro vai chegar inevitavelmente, vem logo em seguida. O Espiritismo progrediu, sobretudo, depois que foi melhor compreendido na sua essência. Então, através do estudo, através sabe, de debruçar em cima daquilo e querer saber mais e mais. Olha quanta curiosidade a gente tem, mas não aquela primeira, mas agora, as perguntas que vêm atualmente, quando a gente está reunido, quando vem os pontos de vista, é tudo coisa muito mais elevada, muito mais adiantada, porque nós estamos compreendendo melhor na essência. Depois que lhe perceberam o alcance, porque ele toca as fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo nesse mundo. Então é possível ser feliz aqui. Pô, mas tem um monte de doença, ainda assim. Nossa, tem um monte de sofrimento, ainda assim a gente pode ser feliz. Porque tem muita gente que tem tudo que se possa imaginar, podia ter qualquer coisa do ponto de vista material, e tem família, e tem amigos, e tem um monte de coisa, assim, quer dizer, não amigos, mas tem gente que está à sua volta e ele não é feliz. Tem gente que não tem nada, mal tem algo aí para assim, se encostar, um lugar para se encostar, mas é feliz. Então, essa felicidade é que a gente vai entendendo vai conquistando através do entendimento dessa, assim, compreendendo a essência, o que significa esse espiritismo, que progride, né? Nisso está a causa da sua propagação, o segredo da força que o faz triunfar, faz o homem triunfar, vencer.
Então, hoje a gente sabe que por mais que esteja sofrendo, tem um motivo, não significa que a gente não vai buscar a solução desse sofrimento. Tem que buscar. Então, nós vamos, né, ter um tempo de sofrimento, depois acaba, só que ninguém desaparece, continua e com resultado positivo desse sofrimento. Nossa, então tem, ele vai triunfar. Então, esse segredo da força que o faz triunfar, a gente entende perfeitamente no Espiritismo. Vejam bem, nós estamos falando da conclusão do Livro dos Espíritos. Então, nós passamos por todas as perguntas e respostas, né? Tivemos já o alicerce, o conhecimento suficiente para poder entender essa conclusão dele, de Allan Kardec. Ele torna felizes os que o compreendem. Quem compreende o Espiritismo é feliz, passa a ser feliz, enquanto a sua influência não se estende sobre as massas. Então, é para poucos ainda, não tem problema. Ainda não é para todo mundo. A grande massa está vivendo ainda a ilusão, né, do que significa a vida do ponto de vista só de desfrutar dela, só de aproveitar dela, só de se locupletar dela. Ao passo que aqueles que vão atrás da compreensão, do conhecimento, esse é que tem por resultado a felicidade, né? Mesmo aquele que não tenha testemunhado nenhum fenômeno material de manifestações, então, mesmo aquele que não viu nunca uma mesa se movimentar, ou foi numa reunião mediúnica, né? Deixa eu ver, tem um chat aí. Desculpa aí. Ah, sim. Boa noite. Vamos lá. Então, mesmo que não tenha visto nada disso, né? Nenhum tipo de manifestação, além dos fenômenos, há uma filosofia. Então, a manifestação dos espíritos não é o principal. O principal é o conhecimento. Ah, mas espera aí, não é importante a manifestação espírita? É. A manifestação dos espíritos é importante. As reuniões mediúnicas são importantes. Mas sem o conhecimento, sem saber por que está ocorrendo, o que significa cada fenômeno, não adianta de nada, vai virar de novo, vai atender o folclore, ao sobrenatural, ao que quer que seja, a manias, né? Ao passo que a importância está no fato da gente ir a fundo realmente, né? Conhecer isso. Então, mesmo aquele que não tenha testemunhado nenhum fenômeno material de manifestações dirá: além dos fenômenos, há uma filosofia. Essa filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau do meu futuro. Então, a coisa é racional, não é achismo, não é nada aí inventado, não. Esse é o ponto positivo. Nenhuma outra filosofia, nenhuma outra doutrina, nenhuma outra religião conseguiu me explicar. Então, é isso que ele está falando aí. Então, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau do meu futuro. Ela, a doutrina espírita, me proporciona a calma, a segurança, a confiança, me livra do tormento da incerteza e, ao lado disso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. A questão dos fatos materiais se torna secundária. Então, a gente, a partir disso, por isso que o Kardec falava fala, né, que o Espiritismo é o opositor do materialismo. Então, a gente, através do Espiritismo, percebe que o material é ferramenta, é algo que a gente usa como recurso de aprendizado.
não é o fim. Não, mas como é que eu vou? Então tem que ser pobre? Ninguém fala isso. Usa a riqueza da melhor maneira possível. Como? Revertendo a benefício seu, a benefício próprio e a benefício daqueles que estão à sua volta. Então, isso sim é se utilizar bem do recurso que lhe foi concedido. Vós todos que o atacais, que atacam o Espiritismo, quereis um meio de combater o sucesso, ou combater com sucesso? Ele dá a receita aqui. Está aqui, ó. Substitua o Espiritismo por alguma coisa melhor. Encontre uma solução mais filosófica para todas as questões que o Espiritismo resolve. Daí ao homem, dai ao homem outra certeza que o torna mais feliz. Mas compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Então, a solução que Kardec está propondo para aqueles que são inimigos do Espiritismo, então traz algo melhor e substitui. E todo mundo vai substituir. Significa que a sua doutrina é melhor que é melhor o Espiritismo, que é melhor que o Espiritismo. São considerações muito interessantes, né? Depois de tudo isso que a gente viu, todas as perguntas e respostas, a lógica de tudo isso, o racional, e ele afirmar, falar, olha, como corpo de doutrina é definitivo, um ponto ou outro pode mudar, porque a ciência muda, né? Muita coisa muda, então explicações mudam, mas o corpo como um todo, esse não muda, porque ele trata justamente da nossa evolução moral, do aprendizado, do conhecimento, da realidade espiritual. Então, se você tem uma resposta melhor, me traga. É o que Kardec está falando. E aí vai substituir. Aí a gente fica com essa resposta sua, com esse corpo de doutrina seu. Bastante lógico, né? Não vos contenteis de dizer que isso não é assim, pois é muito fácil negar. Provai, não por uma negação, mas através dos fatos que isso não é, jamais foi e nem pode ser. E se isso não é, dizei sobretudo o que devia ser em seu lugar. De novo, substitui. Se não pode ser, tem que ser de um outro jeito, então me traz aquilo que tem que ser. Provai, por fim, que as consequências do Espiritismo não tornam os homens melhores e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando tiverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. Então, Kardec, nessa explicação, ou nessa proposição dele, ele lembra que tudo isso tem a ver com a moral evangélica. Aliás, pouco se pratica. Todo mundo fala e todo mundo, né, fala da boca para fora, mas pouco se pratica. Então, isso é aí que está a importância do Espiritismo, né, no nosso conhecimento, na nossa melhoria. Então, ele nos torna melhores. Então, prova o contrário. Simplesmente não vai conseguir, né? Baseado no que a gente já aprendeu. O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras, e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui vai ter consequência, uma consequência natural, né? O que nós estamos fazendo aqui vai refletir na nossa vida como espíritos. E nós vamos ter penas ou recompensas em função disso. Que penas serão essas? Voltar aqui de novo, passar por dificuldades. E recompensa? Não precisar passar por dificuldades, porque a gente já aprendeu, porque a gente já resolveu as pendências nossas de vidas anteriores.
Então, recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro com que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. De novo, ele chama sempre a gente à razão. Avalia, raciocina, usa a razão. E aí você vai ver que tudo isso aí tem fundamento. Vós, cuja doutrina consiste inteiramente na negação do futuro, que compensação ofereceis para o sofrimento deste mundo? Ele está falando com os detratores, né, da doutrina espírita, com os adversários da doutrina espírita. Que compensação você está oferecendo para esse sofrimento? Como é que se explica tudo isso? Vós vos apoiais na incredulidade, na descrença, e ele se apoia na confiança em Deus. Então, vocês são incrédulos. A doutrina se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós, adversários do Espiritismo, lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo, e vocês não explicam nada. Ele prova pelos fatos, e vocês nada provam. Como quereis que o homem hesite entre essas duas doutrinas? Para que lado nós vamos correr? Eu prefiro muito mais esse que me traz conhecimento e possibilidade, através desse conhecimento, de eu atingir a felicidade. E não o nada, o egoísmo, né? Não ter nada que comprove aí. Agora vem o item 6. Lembrando de novo, são 9, tá? Seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Então, é falso achar que o Espiritismo é só isso. É mesa girante, é ruído, é manifestação de espíritos, porque acha que, né, pode acabar com as manifestações, pronto, acaba o Espiritismo. Não é nada disso. A sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Então, está aí a força do Espiritismo. Está aí o alicerce, naquilo que ele se baseia. Não é na manifestação espírita, ou espiritual. É na filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Porque antes tinha esse estudo também. Mas olha só, na antiguidade ele era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos, guardados das pessoas vulgares, das pessoas comuns. E era isso mesmo. Eram os iniciados que conheciam a relação com o mundo espiritual. Era em portas fechadas, nos templos. Hoje está que nem caneta Bic, né? O inventor da caneta esferográfica, né? Da Bic, na verdade, né? Que foram outros, né? Que descobriram a caneta esferográfica, mas aquele que realmente fez popularizar foi o Bic, né? Lá na França. Então, ele popularizou. Kardec popularizou essa conversa, esse conhecimento com o mundo espiritual. Na antiguidade, ele era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Não tem dúvidas, né? Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido, o Espiritismo quer ser compreendido por todos, porque chegaram os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. A gente não estava maduro para isso ainda. Então aí veio todo esse alarde, é mesa se movimentando, é gente falando, crianças dando comunicação de espírito, sim, adolescentes, jovens, né? E
E aí tinha algo novo acontecendo. Nossa, o que será que é isso? Agora estamos no momento de entender isso, de aceitar isso. Longe de se opor à difusão da luz, ele a deseja para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê. Olha só, quer que saiba por que se crê. Tem que ter razão atrás disso, tem que ter lógica através disso. Ah, não, eu creio porque eu creio. Não, tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. E é isso que ele quer, trazer a gente para o esclarecimento, mas assim, através do racional, da análise, da interpretação e da seleção. Isso interessa, isso não me interessa. E como se apoia na razão, será sempre mais forte do que as doutrinas que se apoiam sobre o nada, ou sobre dogmas. Ah, tem que ser assim, acredita assim e pronto, não discuta. Isso a gente até hoje tem. Só que nós precisamos dar o nosso grito de independência. Nós, como humanidade, ser livres pensadores, não tem origem naquela de tipo rédeas. Não. É um direito nosso. E o Espiritismo vem dar essa possibilidade de exercer esse direito, raciocinando, conhecendo tudo isso. Os entraves que se tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Então, tudo que pusesse como obstáculo vai poder abafar? Não, porque produziria o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer aquilo que foi proibido. Quem já não teve vontade de conhecer alguma coisa que não era proibida? Não, aquilo não pode fazer. Aí que queria fazer. Então, é mais ou menos isso. Não vai ser possível abafar. Então, apesar de todas as perseguições, vai haver o desejo de querer saber, afinal, do que se trata isso? Por que estão escondendo isso? De outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio pessoal de um só homem, ninguém duvidaria que, pondo esse homem de lado, as manifestações acabariam. Só que não foi isso, né? Como ele vai falar em seguida aí. É muita gente que está, em muita gente está se manifestando isso. Isso que é as manifestações espíritas, né? Então, são muitos médiuns, são muitas pessoas, não é um homem só. Desgraçadamente, né? Para o adversário, elas estão ao alcance de todos e são utilizadas por todos, desde o menor ao maior, desde o palácio até a choupana. Então, aquilo que Jesus falou, que as pedras falarão, né? Ele estava dizendo isso, vai chegar um dia que a mediunidade vai estar... Só vai faltar pedra falar. Os espíritos falarem através de pedra, o que é impossível, né? Claro, a comparação é apropriada. E hoje é muito normal isso. Como a gente vê médiums pipocando? É muita gente. E essas gerações novas, essa geração que está chegando, essas de agora, né? As crianças já estão interagindo com o mundo espiritual. Antes era um amiguinho invisível, né? Que não era invisível. Hoje, nossa, hoje está muito mais claro isso. Então, a cada dia mais e mais novos médiuns, nova leva de médiuns vem. Então, pode-se interditar o seu exercício público. Ah, não pode exercer isso, não podemos estudar, não podemos ter manifestações espíritas em público. Mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, e sim na intimidade. Então, nos lugares fechados, pouca gente, ali está ocorrendo. Está ocorrendo a comunicação com o mundo espiritual, que é um mundo natural, que está aí, que é o mundo de onde nós viemos e que nós vamos voltar. Então,
nós agora encontramos a chave para poder se comunicar com esse mundo, que é a mediunidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro na sua cela, de terem comunicações com os espíritos, a revelia e até mesmo em face dos seus verdugos? Então, não tem um lugar no mundo onde os espíritos não possam ter acesso. Ninguém está sozinho. E onde ele estiver, ele pode estar em contato com o mundo espiritual, seja através de intuições, seja através de materializações, seja através do que for, né? Vem o contato com o mundo espiritual. Se as proibisse num país, poderiam ser impedidas nos países vizinhos ou no mundo inteiro? Pois não há uma religião, pois não há uma região nas duas partes da Terra em que não hajam médiuns. Então, nos dois hemisférios, tem médiuns. Tem em todo lugar. Porque todo mundo, de um jeito ou de outro, né? Muito ou pouco, é médium, como a gente tem estudado, né, no livro dos médiuns. O que varia é essa intensidade, essa sensibilidade. Mas o fato é que, cada vez mais, nós estamos em contato com o mundo espiritual. Para encarcerar todos os médiuns, seria necessário encarcerar metade do gênero humano. Já pensou o tamanho da prisão? Põe todo mundo que é médium, vamos encarcerar, né? Conseguindo-se mesmo, o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas. E no dia, conseguindo-se mesmo, o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas. No dia seguinte, eles estariam reproduzidos, porque é na mente, porque a mente é inatingível, e porque não se poderia jamais se encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Então, eles são proprietários dessa mente que tem esse conhecimento. Então, pode acabar com o livro, volta tudo de novo depois. Não tem como. Sobre encarcerados, aí, eu estou lendo um livro interessante agora, que eu via falar quando era criança, e depois soube do desencarne dele e tal, que é o Zé Arigó. Foi um médium, né, que sofreu demais com a mediunidade dele. Então, ele, por exemplo, ele tinha medo de dormir sozinho porque ele via espírito, escutava vozes, né? Aí ele corria para o quarto dos pais, né, para a cama dos pais à noite, aí o pai levava ele de volta para o quarto, assim, dando uma surra nele, porque ele tinha que ficar lá no quarto. Aí ele saía de casa, um pouco mais velho, né? Saía de casa, porque ele via espírito dentro de casa, saía e continuava vendo espírito fora de casa. Ia para o padre mandava rezar, depois mandava fazer... chegou o padre a fazer exorcismo, né? Não adiantou nada. Foi no médico, o médico falou, olha, seu problema é, você está tendo alucinação, precisa ser internado. Imagina, pobre médium, né? Que não era entendido, olha pelo que ele passou. Aí depois que ele abraçou a causa, percebeu, começou através do conhecimento, perceber que aquilo não é, ele não estava ficando louco, não. Aquilo era perfeitamente explicável. A doutrina espírita explicou para ele o que era. E ele começou a curar. Então, ele recebia um espírito, Dr. Fritz, e fazia cirurgias. E ele ficou conhecido mundialmente. A NASA foi avaliar ele, foi analisar ele. Então, olha a repercussão que deu isso. O Papa mandou o secretário dele para ser curado lá pelo Zé Arigó, né? Deixou um registro através de um terço que deu, um terço de cristal lá que deu para ele, né? Então, é muito interessante a vida dele. E ele foi preso, mas não por matar, por roubar, não, por fazer mal para alguém, não. Ele foi preso porque fazia o bem. Então, a sociedade
Mas aquela sociedade ignorante do que é o mundo espiritual age dessa maneira. Então, já está estabelecido isso. Não tem jeito. Só que não tem jeito, não tem como frear. A coragem de alguns mantém essa chama acesa e cada vez mais a coisa vai pipocando. Eu ia falar para vocês sobre aquele médium que ficou famoso, está famoso aqui, né? Um jovem aí, o Tyler Henry. Ele é uma pena que ele não estuda o livro dos médiuns, né? Mas ele está, de alguma forma, propagando a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma. Então, ninguém morre. Então, ele traz mensagens, né, das pessoas que já estão desencarnadas para aqueles que ficaram na retaguarda. E que um dia vão estar lá também, vão se unir a esses que foram antes. Ele não explica nada, ele tá tirando algum proveito financeiro disso, mas ele está propagando a vida espiritual, né, que é uma realidade. Então, é tudo isso. Vocês percebem como cada vez mais a gente está, assim, convivendo com esse mundo. Agora, aqueles que buscam, aqueles que são coerentes, aqueles que são buscadores de explicações, eles vão atrás do conhecimento e, de repente, dá de cara com o espiritismo. E aí fica tudo fácil de entender. Então, quem assiste na Netflix ou já assistiu, né, o programa dele, percebe a manifestação espírita, o espiritual acontecendo ali. Quem conhece aquilo, quem já viu falar, quem já estudou, vê como é que está acontecendo. A psicometria, aquele pegar o objeto e saber, através do objeto, informações do dono do objeto. Isso é explicável, está totalmente, assim, se explica através do conhecimento espírita. Então, voltando aqui, o espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, e mais ainda na religião católica, com mais autoridade do que todas as outras, porque nela se encontram os princípios de todas as manifestações, os espíritos de todos os graus, suas relações ocultas ou patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todos os gêneros, as aparições tangíveis. Então, tudo isso hoje está explicado, mas sempre aconteceu, desde a antiguidade, em tudo que é parte. No tocante aos demônios, não são mais que os espíritos maus. É gente que nem a gente, só que ainda é imperfeito. Não que sejamos perfeitos, mas é imperfeito, assim, é inferior nos seus desejos, nas suas paixões, nas suas ações. É só isso. É um espírito que ainda não cresceu, que não evoluiu. Se compraz com o mal. E se compraz com o mal. E salvo a crença de que são eternamente destinados ao mal, que isso não é uma realidade, o Espiritismo não propaga isso, enquanto a via do progresso não é interditada aos outros, eles não... Entre eles não há qualquer outra diferença além do nome. Não tem. Então, tudo isso é realmente explicado hoje. Hoje nós temos essa possibilidade. Hoje nós vamos atrás disso e encontramos a resposta. Agora, nem todo mundo quer ver isso. O que faz a moderna ciência espírita? O que faz? Reúne em um todo o que estava disperso. Pega os cacos e junta, e está aí, né? Explica em termos próprios o que só se conhecia em linguagem alegórica. Poda tudo aquilo que a superstição e a ignorância haviam criado para deixar somente o que é real e positivo. Eis o seu papel.
Tá vendo? A ciência deu a ciência espírita deu uma peneirada, tirou tudo aquilo que era superstição, tudo aquilo, e explica direitinho o que passou ali, explica direitinho o que é real, o que é positivo. Essa é a função do espiritismo. Esse é o papel do espiritismo. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Olha como Kardec é preocupado com isso. Ó, o espiritismo não está fundando nada. Ele revela, ou ela revela, o que existe. Coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. O que ele fez? O que o Espiritismo faz? Descortina isso. Explica direitinho como é que faz, como é que funciona. Então, é muito importante isso que Kardec fala. O Espiritismo não criou os espíritos, não criou isso tudo que sempre existiu. Não pode fazer isso. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Isso é verdade. Porque cedo ou tarde, é que nem bullying, né? A gente fazia isso quando era criança, quando eram os outros, né? Chega um tempo que vem a razão, a gente já não faz mais essas brincadeiras com os outros. A gente já não brinca, a menos que a pessoa tenha aquela natureza ainda bem atrasada, né? Mas vamos falar de gente normal. Passa aquela fase. E aí a pessoa tem um outro prisma, né, pelo qual ela enxerga o mundo, aí ela passa a ver as coisas de forma melhor, sem atacar ninguém, né? Se a proscreverem num lugar, ela renascerá em outros, no mesmo terreno de que tenha sido banida, porque está na própria natureza, e não é dado ao homem aniquilar uma força da natureza, nem opor o seu veto aos decretos de Deus. Ou seja, é tempo perdido. Querer abafar a doutrina espírita é tempo perdido. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que antigamente era tipo assim, se fora da lei praticar o espiritismo. Estava na Constituição isso aí, no Brasil. Então, imagina a perseguição, as pessoas perdiam emprego, tinham que se reunir escondidos. Hoje não, hoje a gente fala abertamente, fala com orgulho, eu sou espírita. Inclusive porque a maior escolaridade, maior poder aquisitivo, uma série de coisas positivas que tratam, né, que demonstram que é uma classe um pouco mais privilegiada. Né? Mas isso a gente viu lá no começo, agora, dessa nossa reunião, dessa nossa sessão de estudo. Né? Então, é aqueles que estão querendo conhecer, aqueles que têm o interesse. De resto, que interesse haveria em se entravar a propaganda das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se levantam contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos, de que alguns se aproveitam, prejudicam as massas. Então, é contra o interesse de alguns, ainda que estão aprisionados a esses abusos, né? A tirar vantagem de algumas coisas. Então, querer para ele ali, então, ele não quer o esclarecimento. O Espiritismo terá, portanto, as massas em seu favor e não terá por adversários sérios, senão os interessados na manutenção desses abusos. Por sua influência, pelo contrário, essas ideias tornarão os homens melhores uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados ante aos decretos da providência, fazendo-se, portanto, um penhor, né, uma garantia de ordem e tranquilidade. Então, o Espiritismo muda a gente para melhor.
podem acreditar nisso. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos vendo agora podem pegar nem que seja um exemplo próprio, pessoal, de que melhorou em alguma coisa desde que teve contato com essa doutrina. Porque percebeu a importância da nossa modificação, da nossa mudança, essa mudança moral. Como dizia Kardec, né? Como diz Kardec, é assim que se reconhece o espírita, né? Pela sua mudança moral. Então, era isso aí que a gente tinha hoje para estudar, né? Para refletir, dando continuidade à nossa conclusão do Livro dos Espíritos. Agora aquele tempinho para digerir um pouquinho, né? E aí, fiquem à vontade para fazer qualquer consideração, incluindo essa de comentar sobre a conclusão, como assim, até agora que nós vimos. Lembrando que nós já passamos pela introdução, passamos pelo Livro dos Espíritos, né? Por todas 1019 questões, e agora a conclusão. Kardec falando e a gente já tem esse lastro aí atrás. Estou falando que eu vou ter que editar, né? Um trecho aí da nossa reunião. Editar. Quando fica esse silêncio aí, então tira um pedaço, né? Boa noite a todos. Boa noite, Ana Paula. É interessante, né, como que o Espiritismo chama a gente à responsabilidade sobre os nossos atos, né? E, ao mesmo tempo, isso mostra um consolo muito grande, né? Que nem você terminou falando, né? O espírita é reconhecido pelo seu esforço em superar as dificuldades, né? E não na perfeição dele, né? Porque essa perfeição não existe não existe, né, no mundo de provas e expiações. E como que é importante a gente lembrar disso no nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes parece difícil, mas é extremamente libertador, né? Porque a gente percebe que nós não estamos sozinhos, né? Que essa espiritualidade está sempre pronta a nos ajudar a se comunicar conosco, e que a nossa vida é um grande aprendizado, né? Nossa reencarnação aqui é um grande aprendizado. Cada dia é uma oportunidade de aprendizado, né? Não sei se compreende isso que você estava falando ontem, mas é que hoje, né? Mas é o que me chamou muito a atenção esse final, né? Quando você falou. E é engraçado porque a gente está terminando, né? O Livro dos Espíritos. Sabe, Ana Paula, não, cabe totalmente no que a gente tem falado, está realmente, né, em conformação com isso. Agora, uma coisa que eu não tinha comentado, que você me fez lembrar agora, que a gente está se transformando, está mudando, e você falou com melhores palavras do que eu, né? Que eu falei muito mais abrangente, muito mais, né, de forma geral. Mas uma coisa também é que a gente aprende a respeitar os nossos limites. Ninguém obriga a nada. A doutrina espírita não nos obriga absolutamente nada, porque uma das bases, né, dela é justamente o livre-arbítrio, e que faz com que a gente seja o responsável pelas nossas mudanças, pela velocidade das nossas mudanças.
não vou dizer pela estagnação na situação que a gente se encontra, não, né? Mas nós temos, inclusive, isso, até nisso, podemos dizer até que está dentro do caráter consolador da doutrina espírita. Ela não exige nada, é a gente que é responsável e a gente dança conforme a música que a gente toca, né? Não é nada obrigatório, não tem penas, não tem nada. A gente às vezes tem, nossa, eu tenho um defeito, eu luto contra esse defeito, eu quero acabar com ele, então, mas não consigo. Você está lutando, já é um bom sinal, já tem um desejo, já é um bom sinal. Cedo ou tarde encontra a maneira, né? Mas ninguém é pecador por causa disso, ninguém vai para o inferno por causa disso, não tem nada disso. A doutrina espírita não exige nada. Então, as mudanças, elas vão acontecendo à medida que a gente vai avançando, à medida que a gente vai se transformando. Então, realmente, é isso que você falou mesmo. Ela muda a gente. Mas, assim, não é por imposição, não. É um aprendizado. A gente aprende. Isso que é gostoso. Isso que é legal. E a gente vai reagindo e vai se melhorando. Isso resume aquela frase, né? É o esforço contínuo em superar as suas dificuldades, né? Agora que eu lembrei. É contínuo, né? Exatamente. A gente não pode desanimar quando a gente tropeça, né? O tropeço faz parte do aprendizado, né? A gente precisa errar muitas vezes para entender as consequências dos nossos atos. E me fez lembrar outra coisa também que eu ouvi esse final de semana, né? Numa palestra que eu estava assistindo, né? Que o nosso orgulho, ele nos envaidece a tal ponto que a gente imagina que é uma vergonha errar, né? Não é que a gente se arrepende sinceramente do erro, às vezes, né? O primeiro sentimento é um sentimento de culpa e vergonha, e isso vem do nosso orgulho, porque a gente imagina, erroneamente, que as demais pessoas desse planeta inteiro, e mesmo lembrando que este é um planeta de provas e expiações, não erram, né? E somos nós que continuamos errando, que somos nós que patinamos, e isso não é verdade, né? O erro não é e eu acho que é importante às vezes salientar isso, né? O erro não é um fracasso, o erro é uma oportunidade de aprendizado. A gente precisa reconhecer isso. E o fracasso, ele é uma leitura do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que quer transparecer uma pessoa perfeita, uma pessoa sem problemas, uma pessoa que, porque já estudou o Evangelho ou já leu várias vezes o livro dos Espíritos, não erra mais, né? E isso não é garantia, né? Há um tempo atrás, uma companheira nossa de estudo, né, fez uma pergunta interessante. Ela falou, como se sente, o que você acha, como se sente um espírito, como se eu fosse um espírito superior, para ela fazer essa pergunta, né? Porque somente sendo um espírito superior poderia ter a resposta, né? Mas eu dei a minha opinião, né? Como é que você acha que um espírito evoluído se sente em relação a algo que ele cometeu, um erro dele no passado? Como que ele se sente? Eu falei, olha, estou longe de ser um espírito superior, mas eu posso arriscar dizer o seguinte, é que nem pagar uma dívida. Se a gente paga uma dívida, eu estou assim afundado em dívida, é o banco que está negativo, é gente, é credor, é agiota, é tudo, né? Estou assim perdido. Mas aí eu me esforço e pago todas as dívidas, até o último centavo. Pronto. É motivo de orgulho para mim. Fiquei feliz, paguei minha dívida. Eu acredito que é assim que o espírito depois ele se veja, né? Como alguém que triunfou, alguém que resolveu uma pendência, alguém que tinha um débito muito grande e ele conseguiu
assim, saldar esse débito, né? Seja através de sofrimento, seja através de trabalho dos dois, tal, mas resolveu. Então ele tem motivos para alegria e não para ficar remoendo, puxa vida, eu fiz coisa errada. O espírito já no nível mais elevado, ele vai ver, como a Ana Paula falou, que o erro realmente ele vem como uma lição e não Isso. como, né? Nós erramos porque a gente não sabe fazer diferente. Olha, Né? Infelizmente. Eu não tenho dúvida que para um grande arrependimento, somente um grande erro. Então, muitas pessoas, muitos espíritos que encarnaram aqui, hoje encarnados ainda, a gente pode saber disso, está acontecendo, que cometem grandes erros. E isso deve abalar ele no futuro. No plano espiritual, onde ele já tem assim, uma clareza de pensamento muito melhor do que quando encarnado, onde está sujeito a toda essa pressão da sociedade, a pressão dos seus, até dos seus defeitos, dos seus orgulhos, né, das vaidades, de egoísmo e tudo. Então, quando já não tem mais esse filtro, né, que é o corpo, ele vai ter um grande arrependimento pelo grande erro que ele cometeu. Seguramente. E isso é positivo. Como se o cara deixou um rastro de sofrimento e dor? Mas aí que está. Esse rastro de sofrimento e dor vai fazer com que ele reflita e vá querer mudar. E vai ficar incutido nele o desejo de realmente se melhorar. Saldar esses débitos aí, né? E um dia vai ser um espírito superior. Engraçado, isso, né? Desculpa, você pode falar. Não, vai, não. Eu só ia dizer assim, e tudo isso nós temos o privilégio de aprender através do espiritismo, né? Fazer análises, sabe, tudo isso que a gente está fazendo. E não tem, nem sempre está tudo escrito bonitinho ali que a gente lê, aí pronto, assume aquilo, não. O bom é que o espiritismo nos leva a discernir, nos leva a refletir, nos leva a pensar, né? A raciocinar. Desculpa, agora sim, já... Não, e se alguém quiser também acrescentar, fica à vontade, né? Porque às vezes vem as coisas assim, eu vou falando. Mas é engraçado, né? Porque o arrependimento, enquanto vocês estavam falando, né? O arrependimento verdadeiro, ele não requer punição, ele requer ação. Então, se a gente começa a fazer esse exercício, né, de pensamento, que nem o Dr. Bezerra de Menezes fala, né, que o minuto é muito precioso na nossa reencarnação e a gente não tem noção, né, da preciosidade disso, aí a gente vai percebendo que quanto tempo a gente perde se punindo, né, se culpando e não agindo, né? Se a gente fosse um pouco mais, vamos dizer assim, racional do que emocional, a gente veria que a lógica está na ação e não na passividade, né? Então, quando a gente está se culpando, quando a gente está se punindo, a gente está passivo às situações, né? E como você estava dizendo, a gente está passivo a um mundo espiritual que está agindo sobre a gente, né? A gente não está sozinho. Então, a gente abre oportunidade para que espíritos como nós, que estão sofrendo como nós, eu acho que foi importante que você falou isso, né? Que não são malfeitores, vingativos, etc. São espíritos como nós, que estão com muita dor ainda, sofrendo muito, equivocados nas suas ações. A gente permite entrar em, vamos dizer assim, em sintonia, e numa sintonia muito perfeita, né, com eles, porque a gente sabe muito mais fazer isso do que o contrário. A gente está exercitando isso há muitos e muitos anos, né, se não séculos, e a gente fica nessa posição de passividade, em vez de entrar numa posição de ação, que é, olha, eu errei, realmente não deveria ter feito isso, mas eu aprendi isso, isso e isso, e vou continuar tentando, e vou me levantar, e vou continuar tentando, né? Provavelmente eu vou errar novamente? Sim, existe uma grande probabilidade disso acontecer. Mas se eu errar novamente, eu vou aprender uma outra coisa. E vou me esforçando.
né? Eu sempre lembro, e quem conhece também, né, tem um samba que a minha mãe sempre fala, né, que é sacode a poeira e dá a volta por cima, né, Levanta, sacode a poeira e dá a e volta por dá cima. a volta por cima. Eu Pois acho que é é. isso que o Espiritismo ensina para a gente mesmo, né, a alegria de levantar, de aprender, não é uma coisa triste, fadonha e desmotivadora. Não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí, para sacudir a poeira, a gente tem que se movimentar, né? Então, é uma coisa positiva, é uma coisa boa. Então, se a gente começar a encarar dessa forma, talvez a vida fique um pouco mais leve e a gente aprenda um pouco mais, né? Eu fiquei lembrando aqui sobre Pedro, né? Que Pedro, ele fez um erro assim que a gente, quando lembra disso, a gente fica, como é que pode, né? Viveu com Jesus, tal, e no fim ele negou Jesus 3 vezes, né? Só que ele não parou naquele erro, porque depois foi ele, inclusive, que mais vivenciou Jesus, né? Inclusive, Jesus deu a ele a incumbência de cuidar da mãe, né? De Maria. Não, esse foi João. Foi João? Estou confuso, então. Não, mas Você começou contando de Pedro e passou de para João. Pedro, passei por João. Na verdade é o seguinte, ele não parou no erro dele, né? Ele continuou a obra, né? Ele viveu Jesus intensamente depois disso. Então, se a gente fica no erro, né, a gente não faz nada realmente. E são através das obras que a gente vai deixar os nossos erros para trás, né? Eu já ouvi várias pessoas falarem que a gente se assemelha muito mais a Pedro do que qualquer outro discípulo, né? É, E, e é verdade, né? Porque ele era turrão, ele era daquele jeito é, grosso e tal, mas e negou Jesus, né? Tal, até aí tá tudo, né, em conformidade com a gente. Mas ele não parou nisso aí, não. Realmente ele foi adiante, ele é, começou a viver o que ele aprendeu com Jesus através do próximo, né? E então, quem sabe a gente também termine como Pedro, ou seja, fazendo a mudança, né, que ele fez. Lembrando que todos eles, né, os apóstolos eram jovens, né? Poucos eram um pouco mais velhos, mas eram jovens e é lógico que temiam, né? Apesar da segurança que Jesus passava para eles, mas naquele momento em que eles estavam sendo presos, né? Jesus estava sendo preso, então, deviam sentir medo, né? Claro que deviam sentir medo. E depois, mais adultos, viviam Jesus intensamente, sem medo algum, né? Então, a gente tem que também pensar nisso. Hoje, nós erramos sim, mas também nós somos tão imaturos, espiritualmente falando, né? A gente não quer errar, mas erra. Né? Não vamos ficar na culpa, não, porque tem que ir para frente, né? Sempre. Só para acrescentar uma coisa, né? E Pedro ficou bem mais amoroso, né? Porque se a gente lê as Ah, histórias é verdade. anteriores dele que foram publicadas pelo irmão X, ele era uma pessoa extremamente rígida, né? É, E, rude. e depois que aconteceu isso, né? Quando ele negou Jesus 3 vezes, ele percebeu que ele podia errar também. E que aquele julgamento que ele fazia tão severamente das outras pessoas, ele teve que fazer dele mesmo, né? Verdade. Então acho que Você foi aí que falou, ele ele não mudou. estagnou, né? Hã? E ele não estagnou, né? Como você falou, como a gente deve ser, não ficar na dor, na culpa e no sofrimento e no... Não, tem que realmente se sacudir a poeira, né? E vai para frente. Às vezes as pessoas ficam achando que porque os apóstolos conheceram, né, Jesus, vivenciaram ele, eles tiveram mais oportunidades, né, de mudança.
Ah, se eu também visse Jesus no meio da estrada, eu também mudaria, que nem Paulo. Só que fica a pergunta, né? Será que a gente já não encontrou nesse meio do caminho? É. Hoje eu estava ouvindo a Na rádio. verdade, a gente encontrou, né, Ana Paula? É, Estamos claro. aí agindo, né? Agindo de que forma, né? Hoje eu peguei um rabo de conversa, não conversa, um comentário aqui. Eu ouço a Rádio Eldorado porque eu gosto de saber do Brasil e das músicas também, né? Eu gosto. Desde há muito tempo que eu ouço. E aí o apresentador estava falando de uma música que falava da volta de Jesus, né? E aí né, ele falou no aspecto religioso, tal, falou da música, uma música americana, né? E ele explicando, né? Aí depois eu fiquei pensando nisso, né? Algumas religiões elas dizem que Jesus voltará, né? E eu fiquei imaginando, se voltasse, coisa que eu não acredito, né? Já, nossa, ele tem mais o que fazer, né? Do que ficar indo e voltando para cá. Isso é para E a gente aqui, né? repetindo as mesmas coisas. Isso é para a gente aqui, né? Que precisa disso. E eu fiquei imaginando, mas olha, seria uma repetição, se não fosse pior até, viu? Do que já fizemos antes com ele, sabe? Então, o aprendizado é nosso aqui, está aqui, né? Nós já temos as lições, nós temos tudo. Falta agora aplicar. Então aí me vem, né? Aquilo que a gente está falando, os 3 passos aí, né? Do que a gente acabou de ver aqui no nosso estudo, né? A curiosidade, depois vem o raciocínio e depois a aplicação, né? E nossa, nós mal estamos no raciocínio ainda, né? Estamos na aplicação. Então a Eu acho que a gente gente está no, assim, aí eu vou dar meu pitaco de professora, né? Eu acho que a gente está desenvolvendo o raciocínio, né? Porque diante desses estudos, e eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de fazer outros estudos das obras espíritas, a gente começa a conectá-las, né? E começa a entender de uma forma muito mais abrangente, o que a gente realmente precisa internalizar de todo esse conhecimento, né? sim, Que é insistir numa frase tão engraçado que a gente faz todos esses estudos para chegar na conclusão que a frase que o Kardec escreveu é a frase que resume tudo, né? E fora da caridade não há salvação. É que é só a prática do bem que nos vai, pelo qual a gente vai aprender a amar, né? Verdadeiramente amar. Então, não é a gente se impondo a amar que a gente vai amar, né? É praticando o bem que a gente aprende a amar. Então, é isso. Acho que a gente está lá, a gente está raciocinando, a gente está aprendendo a raciocinar. E, ao mesmo tempo, a gente está aplicando tudo que a gente está fazendo, porque é inevitável, né? É que eu brinco às vezes, né? Puxa, tá difícil, não dá nem para tirar uma folga de ser espírita. É verdade, Ana. Porque o arrependimento, assim, não sei o caso de vocês, né? Mas, assim, o arrependimento bate mais rápido. Você fala, É, putz, de novo, não acredito. eu sei como é que é isso. Você tem toda a razão. Então, a gente está aplicando, mas não dessa maneira já perfeita, né? Como um missionário, né? Graças a Deus, eu ainda não sou missionário. É, Ainda longe não. uma não, vez, uma vez perguntaram para uma pessoa que estava fazendo também uma exposição espírita, né? Falou, escuta, tem, nesse momento, pode ter algum mundo que tem alguém, assim como Kardec, chegando, né? Tava, né? Fazendo... Aí foi muito inspirado, né? Inspirado essa pessoa que estava coordenando o estudo, né? Ele falou assim, olha, tem inclusive alguns mundos que estão precisando de Kardec. Alguém se habilita? Alguém gostaria, né, de ir para uns mundos aí inferiores aí e dar uma de Kardec, né, levar para lá esse conhecimento, porque já temos esse conhecimento. Então, realmente, bom, não teve ninguém que levantou a mão, tá? Ficou todo mundo quietinho lá no seu canto, lá, porque realmente foi
Um trabalho muito bem feito, de dedicação, tudo, e muita pressão, né? Muita perseguição e tudo. E é assim com todo mundo, né? Todos os médiuns e tudo. Mas vamos ouvir as meninas, né? As mais falando aí, né? Alguém gostaria de fazer algum adendo, alguma coisa aí que viesse contribuir? Ou alguma dúvida? Está todo mundo refletindo. Muito bem. Então, acho que a gente poderia encerrar aqui, né? Se ninguém tiver mais nenhuma observação, nenhum comentário. Só uma dúvida, Luiz. Esse era a última parte? Não, né? Ainda tem. Não, ainda dá, acho que mais 2 sessões, Ah, só para saber. né? 2 sessões, né? Essa é a continuação. Quando eu colocar final, né? Ou então chegar e falar, acabamos nosso estudo. Eu falei ao longo do nosso estudo que são 9 itens, né? Que está dividido essa conclusão, né? Então, nós terminamos o sexto item agora. Então, 7º, 8º e 9º. Então, nós vamos dividir em mais 2. Porque senão tem que correr muito e acho que o conteúdo é tão esclarecedor, tão bem feito, né, para o Kardec, que é melhor que a gente vá realmente aproveite, né? E a última parte de Santo Agostinho, muito bom. E tem também a citação de Santo Agostinho. Termina com Santo Agostinho. Pronto, a última citação lá é dele. Kardec Que eu tô... Oi? Kardec não deixava barato, né? Sim, mas você estava falando? Não, é porque eu me confundi, né? Eu falei assim, ué, tá no 9º ou tá no 6º item? Mas aí agora eu já entendi. E aí, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu posso fazer, Luiz. Ninguém se habilita, né? Se alguém quiser, pode ficar à vontade. Quem se manifestou até agora não faz. Então, tá bom. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo o dia de hoje que tivemos, agradecendo a espiritualidade amiga que nos traz sempre a essa casa, a esse estudo, aos mentores dessa casa que nos guiam nos nossos pensamentos, no nosso aprendizado. Que possamos reter o conhecimento que hoje aprendemos e que possamos levar ele ao nosso dia a dia, às nossas decisões, mas que sempre possamos lembrar que os obstáculos, as quedas, são parte do nosso aprendizado. Que saibamos sempre procurar nesses livros, nesses ensinamentos, a força para nos sustentar, para nos levantar e seguir em frente. Pedimos também, nesse momento em que estamos todos reunidos, por aqueles que não puderam comparecer hoje ao estudo, por aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas ruas, que se encontram em dificuldades, que se encontram nesses locais em guerras, em conflitos. Espiritualidade amiga, que seus mentores nesse momento possam envolvê-los em vibrações de bem, de esperança, para que não desanime diante das dificuldades e que se lembrem sempre da imagem doce de Jesus, os abraçando, os envolvendo, dando-lhes a certeza que esse momento é passageiro, que a prova é passageira e que tudo eventualmente passa nessa vida. E que o que permanece é o amor que nos une e o ensinamento que aprendemos em todas essas oportunidades.
novamente, agradecidos por tudo que recebemos hoje. Encerramos essa reunião na esperança de estarmos juntos novamente na próxima semana. Que Jesus envolva a todos e que todos nós possamos ter uma boa noite de sono. Que assim seja. Boa noite, um Boa noite. beijo.